Olá, eu sou Tainara Filgueiras e, juntamente com a Darlane Assunção, nós viemos apresentar o trabalho intitulado Diversidade de Estruturas e Agentes na Agricultura do Nordeste do Pará. Esse trabalho foi confeccionado por mim, pela Darlane Assunção, pelo Kevin Silva, pelo Paulo Cid e orientado pelo nosso tutor, professor João Santos Naum. Somos membros do PET Geografia UFPA. A diversidade de agentes sociais no cenário agropecuário amazônico, e esses agentes atendem às necessidades específicas e funcionam segundo estruturas próprias, buscando garantir a reprodução de seu modo de vida ou a ampliação do seu capital. Essas estruturas são organizadas segundo paradigmas que vão determinar o padrão de uso da terra e dos recursos. Esses paradigmas basicamente correspondem à forma pela qual a natureza vai ser tratada e utilizada. A partir disso, o paradigma do agronegócio vai ver a natureza como fonte de recursos a ser explorada. O paradigma agroextrativista tem como concepção a manutenção da natureza original. Ambas as visões vão ter um papel importante no funcionamento das estruturas que Costa vai definir como responsáveis pelo processo de privatização da Amazônia e que funcionam segundo a lógica das estruturas e de reprodução camponesa e produção do grande empresariado latifundiário. Nesse sentido, o objetivo geral desse trabalho é mostrar as características dos principais agentes da agricultura definidos por Costa e como se dá o processo de funcionamento de suas estruturas na mesorregião do Nordeste paraense. Assim, a nossa área de estudo é a mesorregião do Nordeste paraense, composta pelas microrregiões Bragantina, Cametá, Guamá, Salgado e Tomé-Açu, que compõem um total de 49 municípios. Como vocês podem ver, esse mapa é o mapa da nossa área de estudo. Essa região ocupa uma superfície correspondente a 10,6% da área do estado do Pará e um contingente populacional de 1,6 milhão de habitantes, equivalente a cerca de 27% da população paraense. Para alcançarmos o objetivo, a metodologia utilizada foi de revisão bibliográfica baseada nos estudos de Costa. Os dados documentais foram obtidos através da Secretaria de Economia do Estado do Pará, do IBGE e os relatórios do INPE. Bom, esses dados documentais serviram para que nós pudéssemos aplicar os estudos de Costa na região que nós adotamos, na nossa área de estudo, que é o Nordeste paraense. E as ferramentas de pesquisa foram os mapas utilizados utilizando os softwares do ArcGIS. Olá, eu sou Darlane Assunção e estarei dando continuidade à apresentação, aqui agora com os resultados e discussão. Para complementar a análise dos agentes, nós utilizamos também um trabalho de Santos, em que ele fala sobre os agentes, né, da região sul e sudeste do Pará. Aí, então, utilizamos como parâmetro uma análise em que ele fala sobre mosaico cultural, em que os agentes, cada agente, ele desempenha um modo de vida. E utilizamos isso para a relação no campo do norte e nordeste paraense, em que há atividades que vão desde o cultivo do dendê ao açaí. E dentre essas atividades, nós identificamos que há os componentes em que pode ser dividido em dois grandes grupos, em que se trata de familiares e latifundiários. Então, estes agentes, correlacionando com Santos, nós vamos ter o mosaico cultural e esse desenvolvimento do seu próprio modo de vida para atender às necessidades da reprodução do capital. As famílias, né, elas começam a desempenhar um papel em que elas fazem uma substituição do modo em que elas vivem, do cultivo, dessa agricultura de subsistência, para atender um novo tipo de demanda e o qual elas vão estar desempenhando atividades já que não são mais atendidas, não atendem tanto mais ao modo de vida que elas tinham anteriormente, com a entrada de grandes latifundiários na região.
Basicamente, os latifundiários eles vão desempenhar um papel em que eles vão visar o lucro, e os familiares eles são colocados a um manejamento para alcançar, né, essa estrutura na qual eles são colocados. Ainda existe também a questão da reorganização, a questão dos latifúndios, né, as grandes terras, fazerem parte de uma lógica em que elas atendem também à maximização de lucros. Uma vez que aí a gente volta novamente para a questão de que as famílias, elas, em pequenas propriedades, nas quais elas eram dispostas, agora atendem a essa nova organização, que seria a de maximização de lucros. A terra, né, nesse sentido também, dentro dessa discussão, ela é entendida também como o fator em que é utilizado para se tirar riquezas, né? No caso do Nordeste paraense, o cultivo, bem como eu já havia citado, do dendê e do açaí, é visto como a mina florestal para o uso do capital, né? Então, a terra também ela entra como esse tipo de agente, né? O agente utilizado, né? Aí as relações de poder entram dentro nesse conflito em que ela deixa de atender de um modo em que as famílias utilizavam para atender de um modo em que os latifundiários as utilizam, né? Que também pode ser visto também como empresas, né? Existe também a discussão no qual os latifundiários são vistos como empresa. Com relação à costa, né, a gente vai ter a compreensão de que esses componentes, eles vão ser, no caso das famílias e do território e da terra, como uma apropriação do poder econômico e político com relação pelos proprietários, né, pelos proprietários de terra que as utilizam. E, por fim, a gente conclui aqui pelo que foi colocado pelo trabalho, que a questão agrária na Amazônia, em suas diferentes escalas, nós temos que entender cada um desses agentes, a partir do papel que cada um desempenha e como que se dá a relação entre eles. E como é que elas vão ser concebidas a partir de uma ótica da geografia econômica. Aqui são essas referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção de todos.